Gostaria que ficássemos de pé para ler um texto e sobre ele meditarmos esta manhã. No livro de Eclesiastes, capítulo 3, é um texto muito conhecido, mas ainda assim nós vamos ler. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se e abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Até aqui a palavra do Senhor. Podem sentar. Assim dizem que as crianças poderiam descer, já desceram, aquelas que estão connosco. Dizia o poeta: mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Mudam os tempos, mudam as vontades. Ou seja, que as pessoas mudam com o tempo. Os propósitos, as intenções, as motivações, muitas vezes mudam com o tempo, quando o tempo vai passando, elas vão mudando. Mas há uma coisa que nós temos a certeza: Deus não muda. Amém? Nós mudamos. Nós, quando somos crianças, pensamos umas coisas, quando somos adolescentes, pensamos outras, quando somos jovens, pensamos outras, quando somos adultos, pensamos outras, quando somos pessoas que já entraram na idade mais avançada, pensamos outras. Vamos pensando, vamos mudando, porque é natural no ser humano que vai amadurecendo, que vai vivendo, que vai misturando as experiências que vai tendo com a sua sensibilidade face a elas, com a sua percepção das coisas, e tudo vai mudando. Mas Deus não muda. E quando na Bíblia nós encontramos alguma palavra que dá a sensação que Deus mudou, como por exemplo, Deus arrependeu-se, nós temos que compreender isso não do ponto de vista humano. Isso é um olhar, a maneira como nós, como humanos, olhamos para Deus. Mas Deus não se arrepende, porque Deus não erra, porque Deus não falha, porque Deus não muda. Amém? Nós é que achamos que Deus mudou, se calhar, a forma de agir num determinado momento e dizemos: Deus arrependeu-se. Não se arrependeu nada. Deus não se pode arrepender, porque Deus é Deus e Deus não muda. Ele é o eterno, imutável. Ele não muda. Mas o que é o tempo? Mudam-se os tempos. O que é o tempo? É um conceito variável nas culturas. Se nós falarmos com um chinês, vamos entender que para um chinês o tempo tem um determinado significado, para um ocidental tem outro significado. E mesmo quando lemos a palavra de Deus, nós encontramos dois conceitos diferentes de tempo. O cronos, que é o tempo cronológico, é o tempo como nós contamos, o tempo do calendário, o tempo do relógio, as horas, os minutos, os dias, os meses, os anos, os séculos. Esta é uma maneira, uma convenção que os homens encontraram para medir o tempo, para se organizarem perante o tempo, essa coisa que eles não controlam. Mas depois há um outro conceito, que é o conceito de Kairos, que é o conceito do tempo de Deus. E o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Com certeza, o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Não tem nada a ver com o nosso tempo. Por isso é que a Bíblia diz que para Deus um dia são como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Porquê? Porque Deus não mede o tempo pelo relógio. Deus não tem relógio. Nem pelo calendário. Deus não tem calendário. Nem por qualquer convenção humana. Porque Deus é Deus. Então nós encontramos outras formas diferentes, conceitos diferentes do tempo na palavra do Senhor. Mas apesar dos tempos mudarem, ou seja, das pessoas mudarem, nós dizemos os tempos estão diferentes.
Não são os tempos que estão diferentes, são as pessoas que estão diferentes. As pessoas é que vão mudando. Também não mudamos assim tanto como isso. Vocês sabem que hoje as pessoas em cada geração costumam dizer: os jovens de hoje. Isto em todas as gerações acontece. Os jovens de hoje não respeitam ninguém. Os jovens de hoje não querem trabalhar. Os jovens de hoje são os malandros, não sei o quê. Sabe uma coisa? Já no tempo dos gregos, milhares de anos antes de Jesus, já se dizia isso. Está escrito. Há documentos escritos por alguns filósofos a dizer exatamente isso. Portanto, as coisas não mudam assim tanto. Não é? As coisas não mudam assim tanto. Nós é que nos vamos mudando à medida que o tempo vai passando por nós, perante as mesmas coisas. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Olha, irmãos, este ano 2020 houve tempo para tudo. Houve tempo para tudo. Até houve mais do que é costume, não é? Houve tempo para tudo. Houve tempo para aquilo que nós não controlamos. Lá está, dizia Salomão, há tempo de nascer e tempo de morrer. São coisas que nós não controlamos. E há tempo para isso. Tempo para tudo. Ainda há dias estava a ver num jornal uma rapariga, não sei se é caso, nem vi bem, que deu à luz e nem sabia que estava grávida. Diz ela, pelo menos. Não é? Os ciclos menstruais são muito irregulares, mas sempre fui assim e tal. E então deu à luz sem saber que estava grávida, segundo ela diz, não é? Mas nós não controlamos o nascimento. Há pessoas que querem ter filhos e não conseguem. Não é? Às vezes têm que fazer tratamentos. E há outros que não querem e acabam por engravidar, algumas mulheres. Portanto, nós não controlamos. O morrer também nós não controlamos. Há tempo para aquilo que nós não controlamos. Mas a Bíblia diz também que há tempo de semear, ou seja, como lá está escrito, tempo de plantar. E assim como há tempo para colher. Como está escrito, tempo de arrancar o que se plantou. Arrancar o que se plantou não significa agora não quero isto, vou arrancar isto. Não, é colher, significa colher. Há tempo para semear e há tempo para colher. Ou seja, há tempo para plantar e há tempo para colher. E muitas vezes nós esquecemos isto. Isto é uma lei da vida e é uma lei espiritual também. Quando nós semeamos, nós iremos colher. Se semearmos batatas, vamos colher batatas. Se semearmos cebolas, vamos colher cebolas. Se semearmos muito, provavelmente vamos colher muito. Se semearmos pouco, não vamos colher muito. Provavelmente vamos colher pouco. Se semearmos amor, vamos acabar por receber amor. Se semearmos maldição, vamos acabar por receber maldição. Aquilo que o homem semear, diz a palavra, isso também ceifará. Portanto, nós somos o produto das nossas ações. E se não fosse a misericórdia de Deus, nós seríamos muito mais penalizados pelos nossos erros, pelos nossos atos. Mas quando nós nos arrependemos dos nossos erros, dos nossos atos negativos, então Deus é aquele que é Deus de primeira, segunda, terceira, quarta oportunidade. Ele sempre está disponível para nos dar uma nova oportunidade quando o arrependimento é realmente sincero. Amém? Agora, nós para colhermos, nós temos que semear primeiro. Ninguém pensa que vai colher alguma coisa sem semear. Provavelmente vai colher coisas que outro semeou. Mas se ele não semear, ele não vai colher. Salomão diz que há tempo para fazer o mal, isto é, tempo para matar. Há muitas formas de matar. Não é só matar fisicamente. É matar psicologicamente. É matar moralmente. Não é? Sabe o que é o falso testemunho? É uma tentativa de assassínio moral. Não é? Dizer uma falsidade sobre uma pessoa quando nós sabemos que é falso, uma coisa negativa, e espalhar aos quatro ventos, dizer em qualquer lugar alguma coisa negativa sobre alguém que nós sabemos que é mau, isso chama-se falso testemunho. Estamos a testemunhar falsamente. E isso é uma tentativa de assassínio moral. Portanto, há muitas formas de matar. A Bíblia diz que quem sabe fazer o bem e não o faz, peca. Nós fomos programados, digamos, por Deus para fazer o bem. Os cristãos estão destinados a fazer o bem. E quando não fazem o bem, estão a passar ao lado. Estão a pecar, estão a falhar o alvo, estão a errar o alvo, estão a passar ao lado da sua vocação.
A vocação cristã é fazer o bem, não é fazer o mal. Amém? Mesmo que nós façamos o bem e não sejamos reconhecidos por isso, mesmo que nós façamos o bem a alguém e esse alguém nos faça o mal, o nosso papel é fazer o bem. Amém? Porque a quem muito foi perdoado, muito se perdoará. Ou seja, nós, quando lemos aquela parábola do credor incompassivo, aquela história daquele homem que Jesus contou, que devia muito dinheiro a alguém. E esse alguém chamou e ele disse: eu não tenho quanto pagar, então eu vou ter que executar a dívida. E tu vais ter que trazer os teus filhos para serem meus escravos, as tuas terras, os teus bens, não sei o quê. E diz: por amor de Deus, não faças isso, não faças, dá-me só mais um tempo para eu conseguir pagar. E o credor encheu-se de compaixão e disse: está bem, então há mais um tempo até conseguires pagar. Quando ele saiu dali, ao virar a esquina, encontrou um outro fulano que lhe tinha pedido emprestado 3 tostões. E ele agarrou-lhe nos colarinhos e disse: olha, se tu não pagares tudo agora, neste momento, eu vou-te entregar à polícia e tu vais preso. E quando o primeiro credor soube da história, mandou chamá-lo e disse assim: oh meu miserável, isto não está na Bíblia, isto é uma interpretação minha, se calhar é o que eu dizia se fosse eu, não é? Oh meu miserável, então eu perdoei-te não sei quanto, uma batelada de massa, perdoei-te tanto, e tu não foste capaz de perdoar 3 tostões a essa pessoa? Pois agora eu vou executar a dívida, porque tu não mereceste o perdão que eu te dei. E quando nós temos a noção de que nós não merecemos o perdão de Deus sobre nós somos naturalmente perdoadores. Quando nós não temos a noção de que todo o bem que Deus nos faz, nós não o merecemos, tantas vezes, então nós somos mais solícitos, mais flexíveis para com os outros. Há tempo de fazer o mal e há tempo de fazer o bem, diz Salomão. Tempo de curar as feridas, tempo de curar, tempo de fazer o bem. Não é? Às vezes as pessoas têm feridas abertas, precisam de ser curadas das suas feridas. E as feridas não se curam pondo lá sal, não é? Curam-se com formas de aliviar a dor e ajudar a curar de facto coisas que façam bem, não é? Coisas que façam mal. Então diz que há o tempo para fazer o mal e há tempo para fazer o bem. As pessoas têm tempo para tudo. Não se diga que eu não tive tempo para isto. Há uma coisa positiva, há uma coisa de fazer bem aos outros. Eu não tive tempo. Não, nós temos sempre tempo. Se nós temos tempo para fazer o mal, também muito mais devíamos ter tempo para fazer o bem. É uma questão de administração do nosso tempo. Como é que nós administramos o nosso tempo? Como é que nós gerimos o nosso tempo? Então nós temos tempo para fazer o mal e não temos tempo para fazer o bem? Temos tempo para ofender uma pessoa e não temos tempo para pedir perdão? Temos tempo para tirar vantagem de uma situação e não temos tempo para abençoar alguém? Não nos cansemos, dizia Paulo aos Gálatas, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Esta coisa de fazer o bem às vezes pode cansar. Quando nós fazemos o bem a alguém e essa pessoa nunca reconhece e retribui-nos mal, e retribui-nos com o mal, e é uma pessoa ingrata, isto pode cansar, pode nos fazer desfalecer. Mas a Bíblia diz para não nos cansarmos de fazer o bem. Quer dizer, fazer o bem às vezes cansa, às vezes é cansativo. Não é? Às vezes é cansativo. Às vezes é cansativo. Quando nós estamos a trabalhar para alguém, em favor de alguém, eu tenho muita dificuldade em compreender. Já ouvi histórias de pastores que estavam numa determinada cidade e que detestavam as pessoas daquela cidade. E eu, na minha cabeça, nunca compreendi isso. Se nós não amamos o povo onde estamos, não quer dizer que eles sejam os melhores do mundo. Não quer dizer que eles sejam muito bonzinhos. Não quer dizer que eles sejam muito civilizados. Não. Mas se nós não amamos as pessoas que nós servimos, então dificilmente nós podemos fazer o bem. Não é?
Não podemos fazer o bem a alguém e estar sempre a falar mal dessas pessoas. E sempre à espera que as pessoas façam mal e que sempre reajam mal. Umas vezes vão reagir bem, outras vezes vão reagir mal. Mas nós não podemos. O nosso papel é não nos cansarmos de fazer o bem. Não nos cansarmos de fazer o bem. Porque fazer o bem às vezes cansa. É verdade. É verdade. Os nossos irmãos que todas as noites vão a uma superfície recolher os excessos portanto, as chamadas quebras alimentares, e depois vão levar para a ação social e para depois ser organizado, para depois ser distribuído, deitar fora o que é para deitar fora, preparar, guardar, acondicionar as coisas. Tudo isso, todos os dias, todas as noites, 365 dias por ano. É muito trabalhoso, é muito cansativo. Eu quero aqui honrar o nosso irmão António Costa, a nossa irmã Noémia e a pastora Suzane também, porque fazem este trabalho todos os dias. E se cansa. Ou não? Ou vocês acham que não? Fazer o bem cansa. Mas, diz que a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Há tempo para destruir. Salomão diz, fala em tempo de derrubar, ou tempo de rasgar. Há tempo de destruir. As pessoas têm tempo para destruir. O tempo dá para tudo. Não podemos dizer que não temos tempo para fazer o bem, quando temos tempo para fazer o mal. Há tempo de destruir, há tempo de rasgar, assim como há tempo de construir ou de reconstruir. Tempo de edificar e tempo de cozer. Amém? Nós temos tempo para tudo. Como é que nós usamos o nosso tempo? E a questão neste novo ano que vamos entrar, que eu gostava que ficasse na nossa mente, é como é que nós estamos a usar o nosso tempo. Há tempo para a alegria. Salomão fala em tempo de rir. Tempo de rir. Sabe que às vezes o rir é uma coisa que é mal visto. Mas Deus, eu lamento desiludir essas pessoas, mas Deus tem sentido de humor. Deus tem muito sentido de humor. A Bíblia diz que Jesus chorou sobre Jerusalém, mas não diz que Jesus riu. Diz, sim senhor. Indiretamente diz. Diz que ele foi a um casamento, por exemplo, e vocês acham que ele ia para lá chorar para o casamento? Ou com cara de enterro para o casamento? Não. Eu não estou a ver Jesus com mais 12 homens, sei lá, jovens, andarem de terra em terra e andarem de mãos postas e uma auréola em cima da cabeça em fila indiana. Não estou a ver. Estou a ver que o Pedro às vezes fazia umas patifarias ao Mateus, e o Mateus depois ia correr atrás dele, e depois os outros riam-se, e não sei o quê. Estou a ver pessoas normais, seres humanos. Nós muitas vezes olhamos para os discípulos como se fossem super-homens. Não eram. Eram pessoas como tu, como eu, de carne e osso. E mesmo Jesus, ele era perfeitamente homem, apenas sem pecado. Mas nada, de resto era perfeitamente homem. Ele comia, ele bebia, ele fazia as suas necessidades. Está bem? Porque era um ser humano, não era um alienígena, não era um anjo. Ok? E muitas vezes nós perdemos imenso porque olhamos para Jesus, já nem falo os apóstolos, olhamos para Jesus apenas na perspectiva divina. Mas o nosso modelo não é esse, porque nós não somos deuses, nem nunca vamos ser. O nosso modelo é o Jesus homem. E por isso os evangelhos nos falam acerca dele, acerca de como ele era, como ele se comportava, como ele vivia, o que ele fazia, o que ele falava. E esse é o nosso modelo, é o Jesus homem. Porque nós somos homens e mulheres, somos seres humanos. E como ser humano, ele é o nosso modelo. Nós nunca podemos ter Jesus, Deus, Filho de Deus, como nosso modelo. Porque nós não somos deuses. Nós somos seres humanos. E muitas vezes queremos ser mais santos do que Deus. Mais santificados do que os anjos. Não é? Pelo menos na aparência. Pois às vezes na essência é o contrário.
Então Jesus ria. Os discípulos riam. Porque as pessoas que são seres humanos têm emoções. E tanto choram como riem. Como ficam zangados, como ficam alegres, como ficam contentes, como ficam tristes. São emoções que são inerentes ao ser humano. E por isso Salomão diz que há tempo para a alegria e há tempo para a tristeza. Como ele diz, tempo de rir e tempo de chorar. Assim como há tempo para o lamento, tempo de prantear, e para o júbilo, tempo de dançar. A pastora, dançar não. Porquê? Eu não sei dançar. Agora, quem sabe dançar, não tem razão para não dançar, quando for o caso disso. Quando for tempo disso. Porque há um tempo para tudo. Há tempo para dançar e há tempo para lamentar. Há tempo para rir e há tempo para chorar. No fundo, o que Salomão está a dizer é que nós temos tempo para aquilo que nós quisermos. Nós temos tempo para extravasar as nossas emoções. Nós temos tempo para arregaçar as nossas mangas. Nós temos tempo para fazer o mal. Nós temos tempo para fazer o bem. Nós temos tempo para tudo. Temos tempo para preparar um projeto. Ai, pastor, eu não tenho tempo. Eu ando aqui com uma ideia, mas não tenho tempo. Há quanto tempo é que anda com essa ideia? Mais 3 anos. Ainda não teve tempo. Diz lá no versículo 5, tempo de espalhar pedras. Eu quero dizer que este espalhar pedras não é aquilo que parece. É o problema de lermos textos muito antigos, enfim, numa tradução ainda muito antiquada. Ele está-se a referir, muito provavelmente, segundo os comentadores, à vinha que o profeta Isaías fala lá no capítulo 5, que o Senhor quis cultivar, quis fazer uma vinha. E isto é uma metáfora do povo de Israel, que é considerada a vinha do Senhor. Quis fazer uma vinha. O que é que ele fez? Ele espalhou as pedras, afastou as pedras. Ele chegou a um espaço assim, olha, isto era um sítio bom para fazer uma vinha. Deixa lá ver aqui. Mas isto tem muita pedra. Deixa lá afastar as pedras. E ele, com aquelas pedras, pôs à volta, fez um muro e tal, e tirou as pedras. Portanto, há tempo para fazer projetos. Para preparar a vinha. Há tempo para preparar o projeto. Mas também diz Salomão que há tempo para ajuntar pedras. E aqui nós encontramos uma outra sentido, muito mais ligado à ideia da igreja. Porque o apóstolo Paulo diz que a igreja é, no sentido espiritual, uma espécie de um edifício, entre outras comparações, uma espécie de um edifício de pedra, não é? Composto por pedras, construído com pedras, da qual que o fundamento é a doutrina dos apóstolos e dos profetas, e Jesus é a pedra principal, a pedra de esquina. Então Jesus é a pedra de esquina que dá segurança a todo o prédio, e depois tem o fundamento das pedras, são os apóstolos e os profetas, e nós somos pedras que são construídas em cima. Tempo de ajuntar pedras. Também há tempo de construir a igreja. Também há tempo de edificar o reino de Deus. Jesus disse que edificaria a sua igreja, porque a igreja não é uma organização, não é uma instituição qualquer, humana, é muito mais do que isso. É, sobretudo, tem um caráter espiritual, e nesse sentido Jesus edifica a sua igreja, mas as pedras somos nós. Amém, irmãos? As pedras somos nós. Ele edifica a sua igreja connosco, porque se não formos nós, ele não edifica a igreja nenhuma, porque as pedras somos nós. Então, quando nós nos dispomos a ser pedras usadas para edificar o edifício, para construir o edifício, então Deus vai colocando as pedras em cima da doutrina dos apóstolos, em cima do fundamento dos apóstolos e dos profetas, em cima do fundamento principal, que é a pedra de esquina, que é Cristo. Assim nós vamos sendo colocados e a igreja vai sendo edificada. E quando Paulo escreve aos Efésios, está a referir-se aos gentios, àqueles que não pertenciam ao povo de Israel e, portanto, não tinham uma aliança com Deus desde os tempos de Abraão. E o que ele está a dizer é que eles eram como pedras que eram rejeitadas. Sabe, quando se construiu um edifício antigamente, havia pedras que não eram aceites pelos pedreiros, pelos trabalhadores. Pedras que tinham defeito,
pedras que estavam tortas, pedras que não estavam bem aparelhadas, não estavam bem trabalhadas. Essas pedras não podiam ser usadas, eram rejeitadas. E Paulo compara os gentios às pedras rejeitadas para a edificação do edifício de Deus. Mas agora diz, não, outrora essas pedras foram rejeitadas, mas agora eles foram chamados a ser pedras integrantes deste edifício espiritual, porque a igreja é constituída por toda a gente. Então diz aos Efésios capítulo 2, versículos 19 e 20, referindo-se aos gentios, assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Amém? Amém. Então nós temos tempo para edificar a igreja. E nós somos uma dessas, cada um de nós é uma pedra dessas. Portanto, onde é que nós estamos colocados? Onde é que nós deixamos que Deus nos coloque para a construção do edifício? Mas Salomão continua e diz que há tempo para a amizade, tempo de abraçar. Agora não podemos. Tempo para a inimizade, tempo de afastar-se, de abraçar. Tempo para procurar. Diz que é tempo de buscar. É? Às vezes nós precisamos de procurar. Nem tudo está logo ali à mão. Nem tudo nós sabemos exatamente onde está. Às vezes Deus leva-nos a andar, leva-nos a um processo de busca. Talvez para nós valorizarmos mais aquilo que nós procuramos, aquilo que nós desejamos. Um processo de busca. Às vezes há uns jogos infantis, não é? Em que as crianças têm que ir à procura, através de algumas pistas e assim, à procura de alguma coisa que é o prémio, não é? E muitas vezes há crentes preguiçosos que não estão dispostos para o processo de busca. Eles querem tudo ali pronto. São crentes prontos a comer, prontos a servir, prontos a vestir. É tudo pronto ali, não é? É a empresa na hora, é a casa na hora, é não sei o que, tudo na hora. E as pessoas querem que Deus estalar os dedos e a coisa aparece logo ali. Mas não, às vezes Deus leva-nos a um processo de busca. Porque nós aprendemos mais durante esse processo do que quando encontramos aquilo que desejamos. Aprendemos muito no nosso processo de busca, na nossa procura. Tempo de buscar. Salomão fala também no tempo de perder. Há um tempo em que nós perdemos alguma coisa. Podemos perder alguma coisa. E só quando nós perdemos alguma coisa é que nós valorizamos realmente essa coisa. Não é? Ou há uma amizade, uma pessoa que nós perdemos como amigo e depois sentimos a falta que essa pessoa nos faz. Mas se calhar nós não valorizávamos quando a tínhamos, antes de a perder. Tempo para armazenar, diz que é tempo de guardar. Tempo para distribuir, que é, diz ele, tempo de lançar fora. Não é lançar fora no sentido de lançar para o lixo, mas no sentido de distribuir. Tempo para armazenar e tempo para distribuir. E nós temos o grande exemplo de José do Egito, não é? No tempo das vacas gordas, em que as colheitas no Egito eram abundantes. Ele mandou fazer silos, não é? E guardar 20% da produção durante aqueles anos todos, aqueles 7 anos. E depois, quando vieram os 7 anos de fome, os 7 anos de escassez, não só os egípcios tinham como se alimentar, como ainda podiam vender aos povos daquela região, que vinham à procura, que estavam também a sofrer com a seca. Há um tempo para guardar, para armazenar, e há um tempo para distribuir. Tempo para contenção. Diz Salomão, tempo de estar calado. Eu sei que às vezes estar calado é muito difícil. Eu digo por mim. Às vezes estar calado é muito difícil. Mas às vezes temos mesmo que estar calados. Porque senão sai a asneira. Porque senão nós abrimos a boca e estragamos. Podemos ter a razão, a maior razão deste mundo. Mas se não sabemos estar calados e falar apenas no momento certo, estragamos tudo. Perdemos a razão, perdemos tudo. Mas há também tempo para a afirmação. Diz Salomão, tempo de falar. É um tempo certo para falar. Há um tempo para amar. Tempo de amar. Diz ele. Amar as pessoas.
Isto é o tempo, todo o tempo. E diz que tempo para odiar. Eu acredito que há um tempo para odiar o mal. No sentido objetivo, não no mal em geral. Se nós falarmos com qualquer pessoa, toda a gente diz, toda a gente acha que determinadas coisas são mal, não se deve fazer, etc. Mas há um determinado momento em que o mal nos bate à porta e pode-nos encontrar fragilizados, desequilibrados, pode-nos encontrar confusos, pode-nos encontrar fracos, e nós sermos tentados a pensar que aquele mal não é assim tão mal como isso. É um malzinho pequeno, mas continua a ser mal. Então, é tempo de odiar o mal. Nós devemos amar as pessoas e odiar o pecado. E temos que saber destrinçar as coisas. A tendência humana é muito esta. É popular rótulos na testa das pessoas e dizer esta pessoa é assim, outra pessoa é assado. Só que aquela pessoa não se reduz àquele rótulo. Há toda uma pessoa por trás daquele rótulo. Por trás daquela característica, daquela dificuldade, daquele pecado, daquela fraqueza, daquele erro, há toda uma pessoa. E ninguém é perfeito. E por isso nós, na medida em que formos, digamos, flexíveis para tentar compreender aquela pessoa, no seu contexto e ajudá-la, nós estamos a ajudar a nós próprios. Olha, irmãos, eu vou já dizer uma coisa. Já tenho dito isso muitas vezes. Quando eu vejo uma pessoa muito intolerante, completamente intolerante, para com um determinado comportamento, que é socialmente censurável, moralmente censurável, e começa-me um bichinho aqui dentro a dizer assim, quando é uma atitude muito agressiva, começa um bichinho aqui dentro a dizer assim, deves ter rabos de palha. Deves ter um rabo de palha qualquer. Está sempre a acontecer. Sempre. Todos os dias. Uma das últimas que deu mais brado foi um deputado europeu da Hungria cujo discurso era completamente contra os homossexuais. Só faltava dizer que deviam todos ser mortos ou postos numa ilha perdida no meio do Pacífico. E depois foi apanhado pela polícia todo nu a fugir para descer para a escada, com uma mochila com droga dentro e de um bar, de uma festa gay. Pronto, acabou a carreira política dele. Quando eles são muito tem rabos de palha. A vida vai nos ensinando algumas coisas. Não é? Nós devemos odiar o mal, sim, mas não odiar as pessoas. Há tempo para fazer a guerra. Tempo de guerra. Paulo dizia ao Timóteo, lá na 2 Timóteo capítulo 3, sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Mas há tempo também para fazer a paz. Tempo de paz. Em 2020 houve tempo para tudo. Tempo para tudo. No próximo ano também vai haver. Se há tempo para fazer o mal, tem que haver tempo também para praticar o bem. Não vamos dizer que não temos tempo. Não temos tempo de praticar o bem. Não temos tempo de abençoar aqueles que estão à nossa volta. Não temos tempo para servir Deus. Não temos tempo para orar. Não temos tempo para ler a palavra de Deus, ler a Bíblia. Não temos tempo para o bem. Mas para o mal nós temos tempo. Então, se nós temos tempo para tudo, o que é que fazemos com o nosso tempo? Como é que gerimos o nosso tempo? A palavra de Deus diz lá em Efésios 5, fala-nos um conceito interessante que é remir o tempo. Portanto, vê prudentemente como andais, não como nestes, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Remir o tempo quer dizer salvar o tempo. E o tempo precisa ser salvo. Precisa, porque senão você perde. Se você usar o tempo de qualquer maneira, de uma forma displicente, de uma forma irresponsável, esse tempo já não volta atrás.
O tempo é um bocadinho como as palavras que saem da nossa boca. Depois de saírem, já não se podem ir apanhar. Depois de saírem, saíram, não há nada a fazer. E o tempo depois de ser gasto, mal gasto, já não podemos recuperar esse tempo. Podemos alterar os nossos projetos para o tempo que vem ainda e tentar compensar. Aquele tempo que perdemos está perdido. Precisamos remir o tempo, precisamos salvar o tempo. E diz não ser insensatos, mas entender qual seja a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor é que nós possamos ser sensatos, é que nós possamos fazer o bem, é que nós possamos, de facto, ter tempo para fazer o bem, usar bem o tempo, administrar bem o tempo. Sabe, hoje não se fala muito de uma doutrina que é a doutrina da mordomia. Ouço falar muito pouco sobre a doutrina da mordomia, mas a doutrina da mordomia basicamente diz o seguinte: tudo é de Deus, nada é nosso. A nossa vida é de Deus, está nas mãos de Deus. A nossa saúde está nas mãos de Deus. As nossas habilidades, os nossos talentos, as nossas competências estão nas mãos de Deus. As nossas finanças estão nas mãos de Deus. Os nossos bens estão nas mãos de Deus. Os nossos filhos estão nas mãos de Deus. Nada é nosso, tudo é de Deus. Mas nós temos responsabilidade de gerir tudo isto. Não é? Gerir tudo isto. Como é que nós estamos a administrar tudo isto? Os nossos filhos só os podemos administrar enquanto estão debaixo da nossa autoridade. Enquanto são menores. Depois já não podemos. Mas durante esse tempo nós podemos investir neles. Através do exemplo, da motivação, ensinando-os ao temor do Senhor, não é? E depois eles seguem a sua vida por si. Mas nós um dia daremos contas a Deus. Da forma como gerimos, como administramos tudo aquilo que Ele pôs na nossa mão. Porque a saúde é uma bênção de Deus. A vida é uma bênção de Deus. É uma dádiva de Deus. Os filhos é a mesma coisa. Os nossos bens é a mesma coisa. Os nossos talentos, as nossas capacidades é a mesma coisa. E um dia vamos dar contas. E Jesus vai-nos perguntar: então como é que usaste este dom que eu te dei? Eu não usei. Vamos ficar mal na fotografia. Quando havia tanta gente, se calhar, que precisava de ser abençoada com aquele dom. E não foi. Então nós, neste ano que vai entrar, é um ano de retoma, penso eu, julgo eu. Eu não faço prognósticos, como aquelas senhoras que costumam ir todos no início do ano à televisão. E todas disseram ano passado que o ano 2020 ia ser um ano fantástico, maravilhoso. A economia estava a crescer, estava tudo, ia ser fantástico, fantástico. Foi fantástico, sem dúvida. Só que nenhuma delas percebeu que vinha aí uma pandemia a nível global, a arrebentar com a economia, com o emprego, com a saúde das pessoas, milhares de pessoas iam morrer. Ninguém viu isso. Aldrabões. Aldrabões. Precisam ser desmascarados. Não é? E portanto eu não vou pôr-me a fazer prognósticos, a dizer, vai ser assim ou vai ser assado, não sei. O meu futuro está nas mãos de Deus. E o vosso também. Quer nós queiramos, quer não, o nosso futuro está nas mãos de Deus. E por isso, o melhor que nós temos é gerir bem o nosso tempo. É ser responsáveis perante Deus, ser sensatos, responsáveis pela forma como nós usamos aquilo que Deus tem trazido à nossa mão. E sobretudo, deixarmos que a vontade de Deus, como diz o apóstolo, prevaleça na nossa vida. E por isso aquilo que nós podemos dizer no início do ano que vai começar, ou mesmo agora, é dizer: Senhor, obrigado. Obrigado pelas oportunidades que me deste este ano. Obrigado pela saúde, pela vida, pela minha família, por isto, por aquilo, com o meu emprego, com o meu trabalho, enfim, por todas as bênçãos recebidas. E agora em 2021, Senhor, a minha vida está nas Tuas mãos. E possamos dizer como Samuel, o jovem Samuel, que dizia: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Vamos chegar em pé. Nosso Deus e Pai, esta manhã nós Te louvamos e exaltamos, Senhor. Te agradecendo, Senhor, por aquilo, apesar de tudo o ano que nos deste, Senhor. Apesar de todas as dúvidas, as dificuldades, os receios, as angústias,
as tristezas, mas também as alegrias, a provisão, Senhor, a saúde, todas as coisas que nos deste, Senhor, nós te agradecemos. E neste novo ano que vai começar, Senhor, a nossa vida está uma vez mais colocada no Teu altar. Estamos mais uma vez nas Tuas mãos, Senhor. Oramos para que nos abençoes neste novo ano, para que Tu abençoes o mundo neste novo ano, abençoes o nosso país, abençoes o Teu povo, Senhor. Nos possas verdadeiramente ajudar a ultrapassar todas estas dificuldades presentes, Senhor. Ó Deus, mas a nossa vida está nas Tuas mãos, Senhor. Nós queremos sujeitar-nos à Tua vontade para a nossa vida. Nós queremos ter tempo, usar o tempo para fazer o bem, Senhor, como Tu nos ensinas, Pai. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém, amém.